Olá, povo do bem. Conforme combinado, estamos continuando o nosso intervalo de aula, começando a conversar um pouco a respeito da íntima relação entre os humanos e os micro-organismos, o que é bem interessante e curioso também. A edição 268 da revista Super Interessante, de agosto de 2009, tem a seguinte chamada de capa: Os verdadeiros donos do mundo. Vírus e bactérias não atacam apenas a sua saúde. Eles são a maior ameaça à existência humana. Saiba por que nunca estivemos tão vulneráveis nessa guerra e o que fazer para se salvar. A matéria é escrita por Alexandre Versignasse, jornalista especialista em jornalismo científico, e sua colega jornalista e escritora Bárbara Achisti. A referida matéria destaca aspectos importantes dessa relação. Inicialmente, vou ler um pequeno trecho relativo à pandemia de H1N1, declarada pela OMS em abril de 2009, à época denominada de gripe suína, que guarda semelhanças com o que temos visto propagado pela imprensa oficial do que ocorre nos vários países em nossos dias atuais de pandemia. Vamos a ela. No começo, não parecia grande coisa. Quase todo mundo que pegava gripe acabava sarando. O problema, uma hora, tinha tanta gente infectada que a taxa de mortalidade de 2,5% foi o bastante para transformar meio planeta no inferno. Escavadeiras passaram a abrir valas para enterrar montes de corpos embrulhados em lençóis. Chegou uma hora em que parentes das vítimas deixavam os corpos na rua para serem recolhidos. Uma em cada 36 pessoas do mundo acabou morta. Era a gripe espanhola, causada por uma versão mais letal desse mesmo vírus de hoje, o influenza H1N1. Ela só agiu entre 1918 e 1919, mas foi o suficiente para matar 50 milhões no mundo, com 1,8 bilhão de habitantes, mais do que o dobro de mortos nos 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Qual a chance de um estrago desse tamanho acontecer de novo? Os vírus e as bactérias são mesmo uma ameaça tão grande? Para entender a resposta, é preciso conhecer bem os micro-organismos, saber como eles pensam e, principalmente, nos colocarmos no nosso lugar. Os micróbios são mais do que uma ameaça e nós menos do que vítimas. Somos apenas passageiros no mundo criado por eles e totalmente dominado por eles, a começar pelo seu corpo. Esse é apenas um pequeníssimo trecho do que traz a matéria da revista Super Interessante. Mas, relativo ao corpo, a matéria informa também que habitam na nossa pele mais bactérias do que pessoas vivas no planeta, o que se trata de uma informação verdadeira. Existe no nosso corpo o que é denominado de microbiomas, esclarecendo muito objetiva e sucintamente que biomas são habitats ou espaços biológicos com considerável homogeneidade, ou seja, características bem semelhantes. Assim, no nosso corpo existem esses espaços biológicos habitados por incontáveis micro-organismos. Exemplos deles são a pele, o sistema digestório e a genitália. Cada espaço desses habitado por um microbioma característico, sendo o microbioma intestinal considerado como um dos mais importantes. O intestino atualmente é dito como o segundo cérebro. Vejam o nível de importância desse órgão para o organismo como um todo. Quanto mais habitado por bactérias do bem, maior bem nos fará. E para conseguirmos essas bactérias do bem, precisamos saber nos alimentar de alimentos do bem
Também. Concluímos por hoje. No próximo intervalo, falaremos um pouco acerca da influência do nosso modo de vida e os riscos